O tema da mensagem de hoje é o que faz o milagre acontecer. Algumas coisas liberam o milagre e outras coisas colocam no final de fila. Mas hoje o Senhor vai estar falando conosco a respeito do que pode realmente liberar o milagre, quais são as nossas atitudes que devemos ou não tomá-las, amém? Marcos capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-lhe aos pés e rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que saia e viva. Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda estás a incomodar o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, queremos nos colocar neste momento e ouvir a Tua voz, diante de algumas situações e adversidade, como que nós podemos enxergar o milagre e de que maneira possamos caminhar, Deus, para alcançá-lo, no nome de Jesus. Amém. Existe uma situação de quando nós estamos diante do que tanto queremos, que é a fé. Mas a fé, ela trabalha juntamente com o medo. A fé de querer acontecer e fé versus medo, por muitas vezes, não tem o andamento que deveria ter. Preste atenção. Os milagres que Jesus realizou, tanto na época que ele viveu no nosso meio, como nos dias de hoje, não cabe medo. Ou nós temos fé, ou nós temos medo. Porque quando há medo, há insegurança. Quando há medo, nós, de certa forma, temos um sentimento do que não vai acontecer, ou que não vai dar certo. Mas quando nós temos fé, mediante a situação adversa, nós conseguimos trazer um milagre. Amém? E com isso, nós então podemos aguardar todo tipo de vitória. Os obstáculos, amados, ele vem antes mesmo do milagre acontecer. Às vezes nós imaginamos que os obstáculos vão vir depois da realização do milagre. Depois da realização do milagre vem o gozo. Antes que o milagre possa acontecer, são os obstáculos que se manifestam, que apresentam à frente para que você desista. Para que você olhe e enxergue primeiro os obstáculos e diga assim: olha, os obstáculos são grandes, é por isso que a minha fé não consegue chegar até lá. E na verdade nós não precisamos ter tamanho de fé, mas precisamos ter atitude. Amém? Eu quero falar sobre o primeiro ponto, o poder da tradição. Marcos 5, 22 fala o seguinte: que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-lhe aos seus pés. Essa era uma atitude da época, quando se via um sacerdote, quando estava diante de um profeta. Então era uma atitude da época de tradição. Ele não lançou aos pés de Jesus porque ele confiava plenamente, mas ele lança aos pés de Jesus como um ato simbólico. Sabe quando o católico passa na frente da igreja, ele não sabe nem porquê, mas ele faz o sinal da cruz? Isso é uma tradição. A tradição da época era lançar aos pés em sinal de reverência. Muitos faziam isso com um sinal de reverência, mas o chefe da sinagoga, o chefe daquela situação, daquele povo, daquele povoado, daquela igreja, ele tinha que se comportar da maneira que ele mesmo ensinava. Às vezes, meu amado, nós nos apresentamos diante de Deus por tradição, sabe? Nós apresentamos diante de Deus com algum tipo de manutenção, dizendo: olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e temos aquela tradição de fazer as mesmas coisas, achando que Deus vai se mover com isso. Deus não vai se mover devido às nossas tradições, os nossos costumes, mas Deus ele vai mover a partir da nossa atitude de fé, sabe, da nossa programação de fé. Aquele chefe da sinagoga, ele era encarregado da manutenção do templo, da sinagoga, sabe, da programação dos trabalhos.
Então ele era uma pessoa bem direta no que sabia, no que fazia, e era bem preciso naquilo que queria fazer. Mas ele vai ao mestre, pois a tua filha estava enferma. E ele diz assim: olha, tu podes curar. Tu podes curar. Ele era um homem principal, era um homem de status. E era possível que, naquela época, ninguém se dobrava diante de outro se não fosse reconhecido oficialmente. Até então Jesus não era reconhecido como profeta. Uns chamavam de mestre pelo seu conhecimento, pela tua sabedoria. Amém? Mas a primeira coisa que nós temos que colocar dos lados, quando nós vamos diante de Deus, letra A, é pôr de lado os nossos preconceitos. Uma pessoa, quando ela é preconceituosa, uma pessoa, quando ela tem, sabe, aqueles paradigmas, ela não consegue ir avante, ela não consegue ir à frente. Talvez você está na igreja e no momento do louvor, da adoração, da palavra, o Senhor coloca no teu coração, ou aperta o teu coração para que você se dobre, para que você coloque a cabeça no chão, para que você chore, para que você se expõe diante do Senhor. Mas às vezes nós somos preconceituosos, nós somos limitados. Por muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas se eu fizer isso na minha idade, na minha posição, na minha condição, o que outros vão falar? Se eu chorar, talvez vão pensar que eu estou chorando porque estou triste, porque alguma coisa está acontecendo. Amado, quando nós entramos na presença de Deus, não podemos enxergar ninguém, exceto Ele. Quantas vezes, sabe, a gente percebe que existem algumas barreiras de preconceito, de vaidade. E o que nós precisamos deixar de lado é esses preconceitos, é essa vaidade. É dizer o que vão pensar se eu chorar, o que meu filho vai achar. Eu sou, sabe, tão durão na minha casa, na minha empresa, com os meus amigos. Eu sempre fui tão macho. Como se chorar não fosse coisa de macho. Como se adorar não fosse coisa de quem realmente tem uma intimidade com Deus. Sabe, meu irmão, deixe de lado todo o preconceito. E quando você fizer isso, você vai estar fazendo como chefe da sinagoga. Ele não foi lá dizendo: olha, eu sou o chefe da sinagoga, daria para você me atender numa sessão especial. Nós precisamos entrar na presença de Deus, não pelos teus feitos, não porque você é santo demais ou porque você é pecador demais, mas porque nós deixamos de lado tudo aquilo que somos e olhamos para Ele e dizemos: Senhor, Tu podes me curar, Tu podes me abençoar. Não porque eu mereça, porque se eu merecesse eu não estaria aqui te pedindo. A bênção já estaria comigo, mas por alguma razão eu não mereci. Mas eis-me aqui, Senhor. Amém? Letra C, sujeitando-se a outro, ou seja, o ato de se prostrar. Quando eu me prostro diante de alguém, eu estou dizendo o seguinte: olha, estou aqui ao teu serviço, estou aqui em reverência. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós colocamos o nosso ego lá embaixo, nós colocamos o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa sabedoria abaixo do carpete que você pisa, e você faz então uma entrega total. Sabe, meu irmão, tem pessoas que entram na presença de Deus com arrogância, com prepotência, achando que Deus tem obrigação de te abençoar. Ele não tem obrigação alguma, pelo contrário. A Bíblia diz que a bênção são para aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A graça do Senhor. Nós não somos nada. Talvez você tenha uma função, um cargo, uma qualidade de vida melhor do que outros, mas diante de Deus não somos absolutamente nada. E no dia que você se prostrar, Ele vai te enxergar como um filho. E um filho jamais vai ter a negação do próprio pai. D, reconhecendo a Jesus como sua única esperança. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele não se prostra como chefe da sinagoga, mas ele se prostra como alguém que precisava da misericórdia. Não estava importando o que os outros fariseus iam dizer, ele não estava se importando o que as outras pessoas iriam dizer, mas ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que ele era a única saída. E Deus, quando reconhece isso em nós, o milagre já está a caminho. Quando nós pensamos que você tem sucesso no teu trabalho porque você é um ótimo, mega, super, hiper profissional, você está indo a caminho da falência. Mas quando você reconhece que tudo que você é
sendo bom, sendo profissional, sabe, tendo excelência no que faz, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. O seu caminho é de vitória, porque aonde você não tiver excelência, Deus fará com que a excelência chegue. Amém? Segundo, medo de perder a posição. Marcos 5:23. Ele rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo de que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. 2. João 3:1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus. João 9:23. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinha esses combinado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntaram a ele mesmo. Preste atenção, amado. Imagine você que o povo judeu aguardava o Messias há muito tempo, desde a fundação do mundo. Aguardava que um dia viria o Yeshua HaMashiach, viria aquele que era o Messias, aquele que seria o Salvador de todo Israel. Mas o povo judeu sempre imaginou um Messias político, um Messias poderoso, um Messias que teria a qualidade de rei. E Jesus não tinha nenhuma dessas características. Ele era humilde, ele era manso, ele era simples e ele sempre estava no meio dos pobres. Ele não tinha essa característica, mas a palavra de Deus diz, amado, que ele era sim o Messias prometido, profetizado por Isaías. Imagine você que Nicodemos, que o chefe da sinagoga, chega diante dele e confessa: tu és o mestre, tu és o Senhor, tu és o Messias, Jesus, o Cristo, o Salvador, a quem Israel tem esperado. Eles poderiam perder a posição que eles tinham, eles poderiam perder o cargo na igreja que eles tinham. Se os sacerdotes soubessem que eles teriam confessado isso, era possível que eles perdessem toda a sua função. Mas, amado, eles não estavam preocupados com a função que tinham e nem com o que as pessoas iriam dizer, mas eles estavam lá para se prostrar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor pode resolver a minha situação. Às vezes nós estamos preocupados com o nosso emprego, estamos preocupados com a família, com o que os outros vão dizer. Às vezes estamos preocupados com coisas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. E o Senhor diz: confia em mim, se preocupe em fazer a minha vontade, pois a sua eu já alcancei. Só que nós somos visionários, somos imediatistas, queremos para ontem. Mas eu estou orando, eu estou pedindo, eu já fiz uma campanha, já fiz um jejum, já fiz um clamor e não chegou nas minhas mãos ainda. Está em projeto, pastor, está em orçamento, está em promessa, mas até agora não chegou na minha mão. E eu sou igual Tomé, eu quero ver para crer. Se você viu, você não precisa crer, você já está vendo? Precisa de fé quando se tem a mão, não é verdade? Só que nós não estamos com nada na mão de pessoas que podem falhar, mas na mão do Deus que te criou, que nunca falhou contigo e que nunca falhará. Mas está demorando. Aguarde, aquieta-te, porque Ele sabe o momento exato de trazer na sua mão. Às vezes nós começamos a questionar: por que Deus está demorando? Será que Deus está me castigando? Primeiro, se Ele estivesse te castigando, Ele nem ouvia a tua oração. Aquilo que Deus não quer fazer, você pode morrer de falar, porque Ele não vai ouvir, não vai confirmar no teu coração, não vai trazer alegria no teu coração, Ele simplesmente vai virar essa página. Mas quando Deus tem algo para nós, e nós sabemos que Ele já ouviu, você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de perder a posição, o trabalho, o emprego, o teu cargo, porque confiar no Senhor está acima de todas as coisas. Talvez alguém na empresa diga assim: olha, eu preciso de alguém do alto padrão na empresa, você é uma pessoa cotada para isso. Só que aqui não se fala de Deus, aqui não aceitamos religião, aqui não aceitamos, em hipótese alguma, se alguém perguntar se você é cristão, você confesse que sim.
devido à religião A, B ou C que os donos são, e você fica nesse meio do caminho. O que fazer? Eu devo confessar? Ninguém está falando para você ficar lá pregando de Jesus para ninguém, mas nós não podemos negar a quem servimos. Amém, amado? Você pode até não dizer que você é crente. Você não precisa chegar no teu emprego com a Bíblia debaixo do braço e toda oportunidade você falar do amor de Deus quando não lhe é convidado. Mas você pode sim, se alguém perguntar a que Deus você serve, você tem que dizer como Jonas, mesmo fugindo do Senhor: eu sou hebreu, sirvo ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor, e ponto. Mas isso, pastor, vai fazer eu perder o meu emprego. O emprego que você tem foi Deus que te deu. Amém? E nós não devemos negar a Deus. Este homem, quando olharam para ele, disseram assim: cala a boca, o chefe da sinagoga. Não adianta não, ficamos sabendo que a tua filha já morreu. Não adianta ficar incomodando o mestre. Ele não deu ouvido, amado. Ele poderia se esconder, sabe? Fazer como outros fizeram, ir atrás de Jesus à noite para que ninguém visse. Não, ele enfrentou o problema. Ele disse: o meu problema, a saúde da minha filha é mais importante do que qualquer cargo, do que qualquer função, do que qualquer salário. E eu vou ao mestre porque eu tenho certeza que se ele tão somente tocar nela, ela será curada. Nós precisamos entender isso. Deus quer tocar nos teus sonhos, Deus quer tocar no teu carro, na tua casa, Deus quer tocar nos teus filhos, Deus quer tocar em tudo aquilo que é teu, porque o dia que Ele tocar está consagrado, está abençoado. Mas nós não podemos ter vergonha daquele a quem nós servimos, da igreja a qual nós fazemos parte. Nós não podemos ter vergonha, sabe, do quadro que o Senhor nos colocou, nos escolheu, nos chamou e nos abençoou, dizendo: tu és meu e ninguém lançará a mão de ti. Aqueles homens entenderam que para o milagre acontecer, eles precisariam deixar de lado todos os seus preconceitos. Amém, amado? A Bíblia fala da viúva de Sarepta. E quando nós temos medo é igual morte, mas quando nós temos fé é igual vida e suprimento. A mulher do fluxo de sangue era exatamente a mesma coisa. Ponto 3. A multidão, uma verdadeira barreira humana. Marcos 5:24. Jesus foi com ele e seguiam uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dela entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia: se tão somente tocar as vestes, ficaria curada. Preste atenção. Naquela época, se alguém que tivesse enfermidade como essa, que tinha uma hemorragia, onde a Bíblia chama de fluxo de sangue, ou seja, fluxo porque é uma quantidade de sangue que está expelindo por muito tempo. É um fluxo, é uma quantidade, amém? É um certo tempo, e que nós conhecemos hoje como hemorragia. Hemorragia, ela não é aquele sangramento que dá 2 minutos e depois estanca. A hemorragia dificilmente se estanca, precisa de um trabalho mais profundo para poder estancar. A hemorragia porque é uma quantidade de sangue que sai, e quando se trata de uma hemorragia, estamos falando de morte, estamos falando de perda de sangue, de fraqueza. Essa mulher, amada, ela já tinha alguns anos nessa condição. E naquela época, pessoas que tinham doença supostamente que não tinha cura, era chamado de imundo, ou seja, pessoas que não tinham cura. E claro, a mulher bastasse estar naqueles dias, né, que ela já era separada, ela não podia tocar em nada, porque se ela tocasse em alguma coisa, aquilo que ela tocasse se tornava imundo. Imagina essa mulher que ela não tinha o seu ciclo de menstruação apenas, o seu ciclo de menstruação era todo dia, todo momento, e ela era uma pessoa vista como imunda. Ela estava diante de uma situação onde ela viu Jesus, e no seu coração ela dizia assim: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curado. Mas o tocar em Jesus era símbolo de morte.
Por que símbolo de morte? Porque se ela não podia tocar em pessoas comuns, porque as pessoas já se sentiam impuro, já sentiam que estavam em pecado, imagine ela tocar no mestre, imagine ela tocar no profeta, imagine ela tocar no sacerdote. Olha a ousadia que essa mulher teve, amado. Ela não olhou para aquela multidão, ela disse: olha, eu estou a caminho de morte mesmo, para mim não tem mais jeito, para mim já não tem mais cura, e o que eu vou fazer e acabou, ainda que me matem, mas eu vou com o meu projeto até o final. Era possível que ela já não conseguia mais andar, mas se arrastava. Mas quando você coloca algo no teu coração para fazer, ainda que aos olhos de muitos seja loucura, ainda que aos olhos de muitos seja impossível, ainda que até mesmo aos teus olhos, tempos passados, você não faria, mas o Senhor te capacitou, o Senhor está colocando, te empurrando, Ele está dizendo: vai que eu sou contigo. Sabe, amado, é este momento, é esta cobertura que você precisa na tua vida para avançar. As barreiras vão vir? Vão. O medo vai chegar? Vai. Alguém talvez vai tentar te reconhecer no meio da multidão? Vai. Mas você não tem o que perder. Ou você vai e muda a sua história, ou você fica e continua enferma. Aquela mulher, ela teve uma única visão: eu irei tocar no mestre. Não se sabe quanto tempo ela se arrastou até chegar até ele, mas ao momento ela vai, ela toca na orla do seu manto, na orla do seu vestido. Ela tinha apenas alguns minutos, talvez uma brecha abriu no meio da multidão, e ela conseguiu avistar o mestre. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está abrindo uma brecha no meio da multidão, para te dizer: não é hora de ter medo, é hora de avançar, porque esta brecha talvez ela não se abra mais. Este momento talvez você não consiga mais, mas Deus está abrindo uma brecha no meio da multidão, no meio daqueles que te apertam, daqueles que te cobram, daqueles, sabe, que fazem de alguma maneira que você não avance. Glória a Deus. Mas você precisa avançar. Ela disse: ou agora, ou nunca. E ela foi, bateu em retirada e foi diante de Jesus. E quando ela chega perto do mestre, aí então a multidão percebeu quem era ela. Jesus sabia que ela iria fazer isso. Se ela estivesse esperando, ela poderia dizer: eu não vou não, Deus conhece meu coração. Bom, você já ouviu pessoas falar: Deus sabe todas as coisas, Ele vai vir até a mim. Tem coisas que Deus não vai até você, você precisa ir até Ele. Jesus estava lá, sabia do coração dela, sabia no âmbito espiritual o que estava acontecendo, mas Ele continuou parado. Talvez foi Ele que permitiu que, de alguma maneira, abriu uma brecha no meio da multidão para que ela fosse. Ela tinha duas opções: ou continuar numa vida desgraçada, miserável, humilhada, ou ela tinha a outra opção, que era enfrentar tudo e todos e conseguir o teu objetivo. O objetivo dela era a cura, e ela precisava da cura. E quando ela vai em direção ao mestre, ela simplesmente vê o agir de Deus. Jesus olha e diz assim: quem me tocou? Ele já tinha tudo programado, era perfeito. Os discípulos falam: como, Senhor? A multidão está toda próxima, todos querendo te ouvir, estão todos em silêncio, para não perder nenhum momento do que o Senhor fala, porque só tu tens palavra de vida eterna. Está um apertando o outro. Como o Senhor pergunta quem tocou, sabemos quem te tocou, qualquer um pode ter te tocado. Ele disse: não, porque quem me tocou de uma maneira diferente. Você acha que Jesus não viu aquela mulher no pé dele? Lógico que viu. Mas ele estava chamando a atenção de todos, porque quem tira a tua humilhação, quem tira, sabe, as suas vestes sujas, imundas, quem tira o sangue do pecado que estava sobre a tua carne, sobre a tua vida, é o Cordeiro de Deus. Quem sabe te limpa e fala para todo mundo: sou eu que estou te limpando, é o Senhor. Aquela mulher era vista como imunda, a sociedade não aceitava, ela não podia sair dali curada e ninguém ficar sabendo. Ela não podia sair dali curada, sabe, simplesmente em pé dizendo: olha, eu não tenho mais nada, porque ninguém ia
Mas Jesus, ele faz o que, meu irmão? Ele chama a atenção da sociedade e mostra que tu és vitorioso. Glória a Deus. Ele chamou a atenção. Alguém olha e começou a perguntar: meu Deus, se o mestre está dizendo que alguém tocou nele de maneira diferente, vai saber como que tocaram nele. De repente ela fala: sou eu, Senhor. Sabe o que acontece? As pessoas se afastam. Opa, não é a doente? Não é a imunda? O que ela está fazendo aqui? Ah, com certeza o mestre vai mandar apedrejá-la, porque esse era o costume da época. Ela quebrou uma regra, ela quebrou uma tradição. Ela simplesmente está no meio de pessoas curadas, sã, bonita, porque é assim que eles se imaginavam. E como ela é doente, ela não poderia estar aqui. Aqui não é lugar de doente. Jesus olha para ela e fala: eu sei, porque da maneira que você me tocou, saiu de mim poder, virtude, cura, e tu estás curada agora. A partir de hoje, mulher, você não tem mais enfermidade alguma. A partir de hoje, o pecado não jaz mais à tua porta. A partir de hoje, ninguém pode te chamar de imunda. A partir de hoje, ninguém pode te apedrejar, porque sou eu. De mim saiu virtude, porque você me tocou de maneira diferente. Deus quer que você toque nele de maneira diferente, não da maneira que está todo mundo tocando. Deus não quer que você adora e levante a mão porque todo mundo levantou, que você bate palma porque todo mundo bateu, mas que você tenha a intimidade de fazer, talvez igual a todos, mas fazer de maneira especial porque é para Ele. Assim o milagre virá sobre a tua vida. Então, pastor, não tem um jeito de trazer o milagre? A maneira de trazer o milagre é você ser verdadeiro. Se aquilo que você faz, você não faz para se aparecer, para mostrar que está fazendo, porque você quer aplauso, porque você quer cumprir escala, mas você faz porque você ama fazer, você está obedecendo, e na obediência o Senhor te abençoa com toda sorte de bênção. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Quinto, vencendo a dúvida e a incredulidade. Marcos 5,35. Enquanto ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Em outras palavras, as pessoas disseram: para de ficar incomodando, é tarde demais. Amado, ele já tinha vencido 4 obstáculos. E depois que ele vence todos esses obstáculos, ele tinha um obstáculo à frente, que era a triste notícia de saber que ele chegou até ali e nada adiantou. Imagina, chefe da sinagoga, ele quebra o princípio de estar até lá, quebra o segundo obstáculo de se prostrar diante do mestre, quebra o obstáculo de confessar que ele era o Messias, vence o orgulho, a soberba, a ironia. Mas quando ele chegou depois de tudo isso, a sensação que ele teve foi: ai meu Deus, acho que eu precipitei, não adiantou nada. Estou aqui, passei por tudo isso, fiz tudo isso. Chegou alguém lá, dos meus vizinhos que estavam lá da minha casa, dizendo: para tudo, não precisa mais incomodar o mestre, não chama mais médico, porque já morreu. O Senhor te diz assim: meu amado, contigo acontece isso. Você está orando, você está buscando, você está perto, você passou por tudo, você se humilhou. E a impressão que tem, que o diabo vem trazendo os obstáculos, é que o inferno se levanta dizendo: não adianta, para o que você está fazendo, porque não vai ter resultado. É mentira do diabo. Porque se Deus permitiu que você fosse até Ele, é porque a mudança já aconteceu. Você só vai viver o milagre do Senhor, você só vai avistar com os teus olhos, porque Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Ainda que tivesse morrido, ainda que tivesse sepultado como Lázaro 4 dias dentro do túmulo, Deus é mestre, é Senhor, é sacerdote, é santo, é maravilhoso para dizer: morte, acabou a tua hora, porque é chegado o tempo da vida eterna. A morte para nós não é o fim. A morte nos teus sonhos não é o fim.
A morte, sabe, porque os seus acusadores se levantaram contra você, não é o fim. Versículo 36. O que percebendo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Glória a Deus. Estão tentando entulhar os seus poços. Estão tentando acabar com o teu projeto. Estão tentando te deixar para baixo. Estão tentando dizer para você: não vai ter mais jeito, e se levantar é o teu final. Mentira. Agindo Deus, quem impedirá? A obra é dele e você faz parte desta obra. Amém? Quantas vezes tentaram te derrubar, meu irmão? Eu digo por mim. Quantas vezes tentaram me derrubar? Tem um louvor antigo que nós cantávamos que diz assim: tentaram me calar, mas prossegui. Tentaram me parar, mas eu louvei. Fizeram tudo para me ver no chão. Isso. Juraram até contra a minha vida. É isso aí, meu irmão. Mas Deus com as suas mãos te segurou, debaixo das tuas asas te guardou e te firmou, sabe? Te deu força, te deu fé, te deu coragem, para que você realmente continue viva, porque fiel é o que começou a boa obra. 6. A batalha contra as emoções. Marcos 5:38. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e eis que chorava e fazia um grande pranto. Preste atenção. Jesus vai até lá. Não falaram que a menina tinha morrido, que não era mais para incomodar o mestre? O mestre diz: não, eu vou. Mas Senhor, já falaram que morreu. Eu vou. Você não veio a mim? Agora eu vou à tua casa. Eu vou aos teus problemas. Eu vou aos teus sonhos. Mesmo que disseram que não tem jeito, eu estou indo. E Deus não é Deus de voltar atrás. Jesus chega até lá, e quando chegou lá, sabe qual era a cena? Era uma cena de desespero, uma cena de incredulidade, sabe? E isso, amado, não faz milagre acontecer. Talvez disseram para você que não tinha mais jeito, sabe? A emoção chegou na tua casa, o desespero, a incredulidade. Isso faz com que o milagre não aconteça. Mas você não precisa ser baseado em fé de emoção e em desespero. A tua fé está no Senhor. Estão dizendo: para de orar, para de chorar, para de clamar, para de ir à igreja, porque você está vendo que não está acontecendo nada. É mentira do diabo. O levantar acontece antes do milagre. Amém? 7. Erguiu para cima o opróbrio. Marcos 5:40. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomado grande espanto. Preste atenção, meu amado. Jesus vai fazer milagre na frente de pessoas que não te honraram. Não vai fazer milagre no meio de famílias que não, sabe, te abençoaram. Aqueles que riram de você, eles vão ter que estar numa plateia, batendo palma para ver o teu sucesso, a tua conquista, a tua vitória. Sabe? Aqueles que não te ajudaram na hora que você mais precisou, eles vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Sabe o que Jesus fez? Ele disse assim: os meus discípulos ficam, os que vieram comigo, pai, mãe fica, o resto fora daqui. Às vezes é estranho você ver Jesus colocando pessoas para fora, não é? Mas pessoas que estavam lá, que estavam trazendo só desgraça, pessoas que estavam lá, que só estavam torcendo contra. Amado, aquelas pessoas que torcem contra a obra de Deus, contra o milagre de Deus, aquelas pessoas, sabe, que na tua frente dá tapinha, dizendo só teu amigo, e por trás fica falando mal. Essas pessoas não verão a glória de Deus, sabe, agindo na vida delas, mas verão o milagre do Senhor.
digo, levante, põe-te em pé. O Senhor diz nesta noite para ti, igreja amada. Aleluia. Talita, põe-te em pé, levante a cabeça. Tentaram te parar, mas não vão conseguir. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Talvez alguém está do lado de fora torcendo, dizendo: agora não aguenta, agora ele perde o emprego. Agora morre de vez com essa enfermidade. Com certeza, agora esse casamento acaba, agora esta igreja não prospera, agora esse filho não nasce, sei lá. Tem gente que tem, sabe, boca de agouro para tudo. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai fazer esse fruto nascer, sim. Vai fazer esse fruto nascer, sim. Jesus, ele manda sair para fora o desespero, a incredulidade daquela casa. Pois só quando sai o desespero, a incredulidade, a falta de fé, é que o milagre acontece. Numa guerra, irmãos, Satanás usa todas as armas para nos confrontar. Todas. E ele não mede consequência. Usa pessoas que às vezes nós nem imaginamos, coloca sentimentos doentios que nós nem esperamos, porque ele quer trazer um confronto, ele quer trazer, sabe, uma ruaça. Mas se você tem certeza que o teu sonho está no projeto de Deus, continue. Porque mesmo que as arruaças se levantem, aqueles que diziam ser teu amigo ir embora, aquele que talvez era o amor da tua vida, diz: agora eu vou te abandonar porque eu arrumei outra. Aquele emprego que era o emprego dos teus sonhos, aquela empresa que você constituiu do nada e de repente a impressão que tem é que as portas vão fechar. Continue. Porque Deus vai honrar aqueles que perseveram. O que Jesus colocou para fora foi a incredulidade, o desespero daquela casa. Porque gente para fazer alvoroço, para fazer escândalo, para ficar chorando e fazendo barraco, não tem coisa melhor do que pessoas da nossa família, não é verdade? Diante de uma situação, faz um forféu, e às vezes são até crentes, mas é tanto desespero. Ai meu Deus, ai a desgraça veio na minha casa, o diabo se levantou. Para o diabo se levantar, Deus tem que permitir, porque nem isso ele tem autoridade. Sabe, meu irmão, Deus está no controle. Fique em paz. Enquanto nós estivermos quietos, aguardando em fé, o milagre acontece. Mas enquanto você estiver fazendo barulho, falando demais, falando para um e para outro, tem gente que tem mania de abrir a boca e falar demais. Tem coisa que você tem que falar para Deus e só para Ele, nada mais, e nem para ninguém. Às vezes a gente quer falar com pessoas, quer dividir com pessoas que não sonham com você. Não adianta. O amigo que sonha com você, você conta o seu projeto, por mais absurdo que seja, ele diz assim: olha, eu nunca vi nada tão absurdo, mas eu sou teu amigo e vou te ajudar a orar para que isso aconteça. O que não é teu amigo, ele diz que nada, rapaz. Por mais que seja uma coisa normal, simples, que acontece com todo mundo, ele vai dizer que você não tem capacidade. Não com essas palavras. Ele vai dizer: não, esquece isso, deixa isso para lá, ainda vai ficar debochando. E quando ele vê você conseguindo, ainda fala para os outros: conseguiu, porque vai ver que molhou a mão de alguém para o negócio sair, porque é um incapaz, é um energúmeno, não vai conseguir nada. Nós precisamos falar com pessoas que sonham com a gente. Amém? Nós temos mania de procurar pessoas que a gente sabe que não sonham com a gente. E aí, quando nós somos traídos por essas pessoas, a gente fala: Deus, por que deixou? Porque o Senhor já te abriu os olhos, já disse: não se envolva, não se mistura. E às vezes a gente acaba se envolvendo e se misturando. Sabe, irmão? Já aconteceu isso muitas vezes, porque eu pensava assim: mas eu sou pastor, eu não posso, eu tenho que ir lá. Uma coisa é a pessoa te pedir e você abençoar, outra coisa é você se misturar. Quando se mistura, tem um ditado que diz: quem com porco se mistura, farelo come. Não é verdade? E tem gente que não quer mudança, é aquilo, a vida inteira é aquilo. E aqueles que tentaram ajudar, tentaram se envolver, foram interpretados de outra maneira, e sabe, com certeza se feriram também. Mas o Senhor está no trono.
e aqueles que te feriram. Não rogue praga, não deseje mal, continue a tua vida, porque vão colher o fruto daquilo que fizeram. Se foram coisas boas, vão colher frutos bons. Se fizeram mal, vão colher frutos maus. E não cabe a nós depois termos nenhum tipo de consciência pesada porque falamos ou desejamos. Imagine você, que todos aqueles homens ficaram, sabe, de queixo caído quando aquela família fez questão de sair com a menina para fora, dizendo: olha, vocês que estavam desesperados, dizendo que não ia acontecer, aqui ela está viva. Talvez ficaram entre eles perguntando: como será que o mestre fez? Sabe, amado, a Bíblia diz que Deus revela os teus mistérios para aqueles a quem Ele ama. Amém? Para quem Ele ama. E o Senhor te ama e quer continuar te amando se você andar em obediência. Amém? Espere no Senhor, confie nele, creia, porque Ele é fiel. Saiba disso. O Senhor é muito fiel, e por Ele ser fiel, Ele completa a obra em nossas vidas, dia a dia, momento a momento, hora a hora, e Ele faz realmente tudo acontecer. Amém? Tenha certeza disso, meu irmão. Nada vai impedir o agir do Senhor na tua vida, nem na tua casa, se você realmente confiar no Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.